Glória a Deus, estamos ao vivo nessa noite de quarta-feira. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração, a qual se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 8 até o 13, que diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Aqui eu quero só dar uma parada para explicar esse versículo aqui. Naquela época, o povo estava vivendo em pecado e havia muitos profetas profetizando paz no meio do povo, profetizando bênçãos, enquanto o povo estava vivendo com a vida toda errada. E nós vemos que essas coisas acontecem nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que estão vivendo em pecado e elas só ficam recebendo profecias de bênção o tempo todo, de vitória, de que Deus está se agradando delas, que elas vão vencer, que vai dar tudo certo. Mas essas profecias não estão condizentes com a palavra. Tem algo de errado com essas profecias. Porque se elas estão em pecado, elas estão desagradando ao Senhor. Deus não está de acordo com a atitude delas. E elas, ao invés de receberem as bênçãos de Deus, elas vão receber o juízo de Deus. E aqui, esses profetas estavam profetizando paz para um povo em pecado. Mas Deus é claro em dizer aqui, eu não os enviei. E quantos profetas hoje em dia não estão profetizando mentiras aí, dizendo que Deus está mandando eles falar coisa quando Deus não está mandando eles falar coisa nenhuma? Quantos profetas hoje em dia aí que estão profetizando um monte de coisa, sendo que Deus nunca enviou eles, Deus nunca mandou eles falar nada, Deus nunca mandou eles entregar profecia nenhuma. E esses profetas vão pagar um preço alto diante do Senhor, porque eles estão profetizando mentiras em nome de Deus. E Deus não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Deus não tem por inocente aquele que profetiza mentiras em seu nome. Esses profetas vão pagar um preço muito alto diante de Deus, porque estão falando coisas que Deus nunca mandou eles falar. Louvado seja Deus. Mas o que então caracteriza um profeta que fala segundo Deus? O profeta que fala segundo Deus, que fala o que Deus manda, ele nem sempre vai falar o que o povo quer ouvir, mas ele vai falar aquilo que Deus manda ele falar. Nem sempre ele vai falar uma profecia que vai agradar o povo, mas ele vai falar aquilo que Deus manda ele falar, agradando o povo ou não. Aí Jeremias diz no verso 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E Deus cumpriu essa palavra. Deus os levou para a Babilônia, eles ficaram 70 anos ali cativos e depois eles voltaram para aquele lugar. Nem todos os que foram para a Babilônia voltaram de volta para Judá, mas muitos voltaram. E aqui Deus cumpriu a sua palavra, porque quando Deus promete algo, ele cumpre da forma que ele falou que iria fazer. Deus ele é fiel à sua palavra, ele vela pela sua palavra para cumprir. Quando Deus fala, Deus cumpre da maneira que ele falou que iria fazer. Aí ele diz no verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aquele povo estava esperando um futuro glorioso, e Deus tinha esse futuro para eles. E aqui Deus estava dizendo para eles, o futuro que eu tenho para vocês não é um futuro desastroso, não é um futuro de derrota, não é um futuro de desastre, de tragédia, é um futuro glorioso. E da mesma forma Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, o futuro que eu tenho para a sua vida não é um futuro desastroso, não é um futuro de derrotas, não é um futuro de fracassos, não é um futuro de desastres, é um futuro glorioso, é um futuro abençoado. O futuro que eu tenho para você não é o futuro que o diabo espera que você tenha, mas é o futuro que você tem esperado para você. E é o futuro que eu tenho planejado para você. É um futuro de vitórias. É um futuro de bênçãos para a tua vida. Deus está dizendo através dessa palavra, eu tenho planos para a tua vida de dar bênçãos a você, de dar vitórias a você, de te dar um futuro feliz. O futuro que eu tenho para a tua vida não é o futuro que os invejosos querem que você tenha. Não é o futuro que os inimigos teus querem que você tenha. O futuro que Deus tem para a sua vida não é o futuro que o diabo quer que você tenha. O que Deus tem planejado para a sua vida no futuro é apenas bênçãos. Talvez você hoje esteja como o povo de Judá, passando por um cativeiro,
Mas Deus está dizendo, esse cativeiro vai acabar e um tempo de bênçãos vai se iniciar na sua vida. Um tempo de vitórias vai se iniciar para você. Louvado seja Deus. Aí então Deus faz mais uma promessa a eles. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Aleluia. Deus havia escondido o rosto daquele povo por um tempo por causa dos pecados deles e não estava ouvindo a oração deles. Porque tem momentos na nossa vida que Deus esconde o rosto de nós por causa dos nossos pecados. Ele não ouve as nossas orações. Mas ele estava dizendo aqui, eu vou voltar a ouvir a oração de vocês. Eu vou voltar a responder a oração de vocês. E da mesma forma, Deus está dizendo para pessoas aqui, eu vou voltar a ouvir a sua oração. Eu vou voltar a responder o teu clamor. Eu vou voltar a atender a tua súplica. Quando passar esse tempo de deserto que eu te permiti passar. Quando acabar esse tempo, eu vou voltar a atender as tuas orações. Louvado seja Deus. E aí ele diz no verso 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. E Deus está dizendo para pessoas aqui, para líderes, para pastores de igreja, que Ele vai trazer de volta todos aqueles que se distanciaram das suas igrejas. Talvez você que está me assistindo é um pastor, é uma pastora, é um bispo, apóstolo, missionário, missionária, e teve pessoas da sua igreja que saíram, mas Deus está dizendo aqui, através dessa palavra, que eles vão voltar para a sua congregação, eles vão voltar a se reunir com você. E quando eles voltarem, receba eles de todo o coração, perdoe eles, chore com eles, abrace eles e receba eles na comunhão de novo, porque é Deus que está trazendo de volta. Amém? Essa era a palavra que eu queria trazer para você nessa noite, uma palavra de esperança, mas também uma palavra de correção, que se você pegar o verso 8, o verso 9 aqui, era uma palavra de correção que Deus estava dando. O povo ali estava profetizando mentiras e Deus corrigiu o povo. E ainda hoje Deus está corrigindo esses profetas mentirosos, porque tem muito profeta mentiroso por aí falando coisa que Deus nunca mandou falar. Tem muito profeta indo quando Deus não os enviou. E Deus, da mesma forma que corrigiu aqueles profetas naquele tempo, falsos profetas, Ele está corrigindo esses falsos profetas hoje. E Ele está dizendo aqui, eu não enviei vocês. Vocês estão pregando algo que eu nunca mandei vocês pregar. Vocês estão profetizando algo que eu nunca mandei vocês profetizar. Vocês estão falando mentira e estão dizendo que sou eu que falei. E vocês vão pagar um preço alto naquele dia por causa dessas palavras. Amém? Você pensa que a palavra de Deus é brincadeira? Você pensa que profecia, que dom espiritual é brincadeira? Não. Tem muita gente brincando de profeta hoje em dia, profetizando falsamente, que vai pagar um alto preço naquele dia. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de cair nesse erro. Que Deus nos guarde de nos assemelharmos aos tais. Que Deus nos guarde de tamanha abominação. Em nome de Jesus, que nós possamos continuar sendo profetas verdadeiros do Senhor, anunciando a genuína palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Doa quem doer, custe o que custar, mas que nós possamos continuar anunciando aquilo que Deus nos manda anunciar nas Escrituras, que é a verdade, a palavra de Deus, agradando o povo ou não, mas que Ele nos mande, que Ele nos mantenha anunciando esta palavra. Amém? E essa era a mensagem que eu queria deixar para você. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Tenha uma quarta-feira abençoada. E fique com Deus, fique em paz e fique com essa palavra no teu coração. Quando Deus fala, Deus cumpre. Mas quando não acontece aquilo que supostamente Deus falou, é porque o homem falou e não foi Deus que falou. Amém? Nem todo profeta que profetiza em nome de Deus está profetizando inspirado por Deus. Tem muito enganador por aí profetizando em nome de Deus, está profetizando mentiras, falando coisas que Deus nunca mandou falar. E esses homens pagarão um alto preço diante de Deus, porque estão falando coisas que Deus nunca mandou eles falarem, mas eles estão falando por aí. Essa era a palavra que eu queria deixar para você nessa noite. E fique com essa palavra no teu coração. Deus te abençoe grandemente. Tenha uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. E se Deus nos permitir, amanhã ou ainda por essas horas, daqui a pouco, hoje ainda eu volto para trazer mais uma mensagem de fé ao teu coração,
para trazer uma oração, uma palavra profética e para trazer aquilo que Deus me coloca no coração para trazer a você que está me assistindo por meio dessa live. Fique com Deus, fique em paz e tenha uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Quem se despede é o seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias.